A nossa entrevista, eu vou começar hoje o programa conversando aqui com a pedagoga Deise Mascarenhas. Muito bom dia. Bom dia. Professora, a gente vem vendo, né, nesse segundo semestre, motivo da nossa conversa aqui, né, que a gente vem vendo que nesse segundo semestre a maioria das escolas já estão voltando às atividades. Algumas escolas ainda fazem a opção de ter aulas remotas, aulas presenciais, né? Fica muito a critério dos pais ou responsáveis. Só que para o infantil, essa opção de aula remota, a gente fez os testes durante esse primeiro ano de pandemia e a gente viu que é uma coisa que não funciona, né? Porque os nossos pequeninos não conseguem ficar muito tempo expostos a telas. Então, para o infantil, as aulas presenciais já retornaram na maioria das escolas e a senhora faz um trabalho muito lindo na Casinha da Cultura, que é um trabalho de acolher e deixar que essa partida para a escola formal seja mais leve, sem traumas, não é isso? Muito bom dia. Bom dia, bom dia. É sempre um prazer estar falando sobre isso, né? Sobre as crianças. Esse momento que nós estamos vivendo, ele deve ser, em relação às crianças, de total acolhimento. Mais do que nunca nesse momento, eles precisam ser acolhidos. De alguma forma, as crianças absorveram tudo que foi vivido, né, nessa pandemia e que estamos vivendo. Eles sentem isso e eles mostram isso de alguma forma. Então, a escola hoje precisa ser ainda mais acolhedora, mais agradável, precisa ser um ambiente onde ele gostaria de estar, gostaria de voltar no dia seguinte. É verdade. Inclusive, você de casa pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, 9411-7777. Quando tiver perguntinha, Júnior, pode mandar aqui no meu WhatsApp pra gente colocar no ar, tá bom? Porque assim, a gente fica naquela, né? A partida pro colégio, muitas vezes, é realmente traumática, né? Muitas vezes a gente tem aquela coisa do choro que dói no coração da mamãe, dói na criança também. É um novo período, é uma nova adaptação. Como tornar esse momento prazeroso? Explica pra gente um pouquinho como é que vocês trabalham, como é que faz esse momento ficar mais leve. Isso. Antes da pandemia, essa separação, essa ida para a escola acontecia só com os menores, né? Com crianças de 1 aninho, 1 ano e meio. Agora, nós temos até criança de 3 anos que ainda não foi para a escola. Então, a gente precisa tornar esse momento agradável, suave. Existem várias técnicas que a gente pode usar, além da segurança, da conversa, da garantia que os pais precisam passar e que a escola precisa passar, que tudo vai dar certo, que a escola é um lugar seguro, é um lugar agradável, onde ele está protegido. A gente precisa também usar umas técnicas que favoreçam essa ida, como da criança levar um brinquedo para a escola, um brinquedo de casa para a escola, que faz esse link. Hoje, mais do que nunca, eles estão precisando desse link família e escola. Então, levar um brinquedo para a escola favorece muito essa segurança. Aquele brinquedo que ele gosta, que tem uma ligação afetiva, ele vai levar para a escola, vai compartilhar com os colegas e isso vai deixá-lo mais tranquilo. Às vezes a criança nem chora quando leva um brinquedo de casa para a escola. É algo representativo, né? Exatamente. Ele está levando alguma coisa da sua casa, ele está fazendo um link importantíssimo nesse momento, né? Levando alguma coisa da sua casa para compartilhar na sua escola. E também precisa acontecer o oposto. A criança precisa levar coisas da escola para compartilhar com a família, para perceber que há esse envolvimento, porque as crianças, algumas crianças não estão querendo ir para a escola. Porque como eles ficaram muito tempo com a família, eles agora querem ficar em casa. E também alguns muito presos à tela. Então, nós precisamos evitar que isso aconteça, precisamos fazer esse desmame de forma agradável, sem traumas, para que a criança volte para a escola, volte à sua rotina tranquilamente. A gente está, inclusive, acompanhando algumas fotos, né, de alguns trabalhos com algumas crianças, onde a professora Deise realiza no seu espaço, e a gente vê que é algo realmente bem acolhedor, né, algo onde as crianças se sentem à vontade para brincar, para expressar opiniões, para expressar sentimentos. Isso. Nesse momento, nessa idade,
a gente deixa eles bem à vontade para que eles façam escolhas, né? Nós trabalhamos com o brincar livre, com o estímulo à leitura, ao contato com o livro. Não usamos nada, precisamos evitar ao máximo nesse momento o contato com eletrônicos. Eles precisam brincar e brincar com outras crianças. É o que a maioria das crianças está precisando. É do brincar com o outro, do interagir, do dividir um brinquedo, do compartilhar. Esse momento agora, isso é mais do que necessário para eles. Professora Deise, eu acredito que a grande dificuldade, né, de uma mãe quando volta com o filho para a escola, principalmente nesse período agora, como a senhora acabou de relatar, que muitas crianças estão indo mais tarde por conta dessa pandemia, desse tempo isolado em casa, né? Estão indo já com 4 anos para o colégio. Então, assim, em que momento a gente deve se preocupar com o choro da criança? Não, em todos os momentos a gente se preocupa com o choro, né? Mas aí, ele já é mais preocupante quando a criança é maior, né? E aquele choro é insistente, é um choro sofrido, porque às vezes você vê que é um choro, uma birrazinha, mas existe um choro de sofrimento. Sim. Esse momento ele precisa de um trabalho todo para que esse choro não aconteça, não é para acontecer. Escola é o lugar mais agradável para uma criança. É lá onde ele encontra amigos, onde ele faz amizades para uma vida toda, onde ele conhece pessoas parecidas com ele e também muito diferente dele. E isso é importantíssimo, lidar com todas essas diferenças, né? Eu já escutei, inclusive, a gente dizendo assim, olha, deixe chorar, se chorar 31 dias, Deus me livre. Se passar de 31 dias chorando, aí você tira ele da escola. É Não. Correto afirmar isso? Não, eu de juro forma que eu já escutei alguma. gente falando isso. De forma alguma. É porque, às vezes, as pessoas esquecem que a criança, ela é um ser humano como um adulto. Você deixa um adulto chorando tanto tempo? Não, ele precisa ser acolhido. Esse choro precisa ser visto, por que está acontecendo, conversar, né? Ver aonde o que é que está provocando essa dor, esse sofrimento, e ir lá e dar uma reparada nisso. Não, de jeito nenhum, não se pode deixar. Não, eu tenho a maior dificuldade em deixar a criança chorando, em lidar com o choro. Inclusive, nossa proposta é que não haja choro. Sim. Que a criança, se ela precisa de um acompanhante, ela precisa, então ela vai com o acompanhante. Esse acompanhante vai sendo retirado aos poucos, até aquela criança não precisar mais. Até ela estar segura com o ambiente, com as pessoas. Imagina o quanto é difícil para uma criança ser deixada no lugar onde ela não conhece o espaço, onde ela não conhece as pessoas e ela fica lá sozinha, sem os pais. É muito complicado, a gente precisa pensar assim, pensar que você está deixando sua criança em um espaço desconhecido para ele. Ele precisa estar seguro, é preciso fazer um preparo para que essa criança vá de forma agradável, alegre, levar recadinhos. Olha, eu sempre acho que muito interessante as mães que colocam recadinhos na lancheira. Eu acho o máximo, sabe? A criança abre a lancheira e tá lá um recadinho no lencinho que a mãe coloca de beijinhos, de te amo. Isso traz uma felicidade. Muito bacana. Muito interessante. Muitas mães estão fazendo assim. E eu sempre dou essa dica porque eu acho o máximo. E a criança, eu vejo, nós que estamos lá no momento do lanche, onde as crianças sentam e abrem a sua lancheirinha. E quando ele vê o bilhetinho, e mesmo que ele não leia, ele conhece a letra da mãe. Tem mãe que faz desenho, faz coraçõezinhos. É muito caloroso, é muito gostoso, aquece o coração da criança. É verdade, viu? Inclusive, voltando um pouquinho para o seu trabalho, porque assim, esse desmame, como a senhora disse, né, é feito aos poucos. Eu acredito que essa história de deixar a criança no colégio virar as costas, isso aí é um processo traumático tanto para a criança quanto para a mãe também, né? Que fica com o coração partido. Sim, muita mãe sai chorando. Tem mãe que deixa o filho chorando e sai chorando. Vale a pena? Até que ponto vale a pena, né? Deixar assim de forma tão... Então, é importante que a família se programe. Antes, para que os pais tenham um pouco de tempo, para ficar um pouco.
às vezes chegar antes é fantástico, chegar antes do horário e interagir um pouco com os coleguinhas daquela criança, conhecer um amiguinho que ele fez, conhecer o espaço onde ele brinca, é muito importante para a criança. Olha, a gente vai chamar agora um vídeo do pedagogo Alcimar, falando um pouquinho sobre o período de adaptação dos adolescentes, né? Porque como a gente passou aí por muito tempo também em aulas remotas, esse período de adaptação também influencia na vida dos adolescentes que estavam mais acostumados a ficar em casa. Vamos ver o vídeo. O professor e a coordenação precisam estar sensíveis às dificuldades do aluno. Precisa receber o aluno de maneira acolhedora, fazendo aulas de retomada de conteúdo, de revisão, respeitando que o aluno passou todo um período distante das aulas presenciais, né? E para finalizar, os professores, a coordenação, a direção precisam se preocupar com a conscientização dos alunos, principalmente os adolescentes e os jovens, alunos do Fundamental 2 e do ensino médio. Eles precisam entender que nós ainda estamos em situação pandêmica. Precisam ser orientados diariamente da importância que tem de seguir os protocolos, porque nós sabemos que os adolescentes, os jovens, eles gostam de estar juntos, eles são muito amigos, eles gostam de estar ali em grupos, mas eles precisam ter consciência de que isso pode causar problemas, tanto para ele, como para os professores, para os familiares em casa e para os próprios amigos. Por isso que a escola precisa atuar nessas três frentes, na parte estrutural, na parte pedagógica e na conscientização de toda a comunidade escolar para que ela possa finalmente receber o seu aluno de maneira segura. Eu acho que se a escola atuar nessas três frentes... Tá aí então, o professor Alcimar dando essas dicas, né, falando sobre essas três frentes de como se adaptar a essa nova rotina, né? Essa velha e nova rotina, né, professora Deise? Vamos para as dicas, então? Quais são as dicas que a gente pode dar para os papais, para as mamães responsáveis que estão nos assistindo agora sobre esse novo período de adaptação em relação às nossas crianças? Certo. A dica número 1 é a levada do brinquedo. Um brinquedo que a criança tenha uma afetividade, ele levar esse brinquedo para a escola e trazer. Esse brinquedo serve de companhia e faz esse link entre escola e família. Uma outra dica é a do recadinho na lancheira. Certo. Adorei essa dica. É linda, amei. É linda. Escreve na casca da banana, escreve na casca da maçã. Se for uma fruta que não tenha casca, não tenha como escrever, faz o bilhetinho no lencinho e coloca o lencinho. Uma outra coisa que eu queria lembrar aos pais, que seria super legal a gente retomar, é o velho e bom uso da toalhinha. A toalhinha que antes se usava bastante nas lancheiras, ela precisa ser resgatada, porque quando a criança tira a toalhinha ela tem bem a cara da família dele, do gosto da mãe, da preferência. Quando a criança tira a toalhinha da lancheira e coloca sobre a mesa, ela está limitando o seu espaço, ela está individualizando, além dela estar protegendo, né, de qualquer resíduo que tenha em cima da mesa, e ela está fazendo uma ligação daquele lanche com a casa dela, porque ela conhece aquela toalhinha, ela sabe que aquela toalhinha veio da casa dela. Então, é mais uma ligação. A gente precisa estar, nesse momento, bem atentos a isso, porque realmente o índice de choro está muito grande, de sofrimento, de não querer sair de casa. E isso não pode acontecer, nós temos que superar imediatamente isso. Uma outra coisa bem legal, já para os maiores de 5, 6 aninhos, os maiores que eu chamo é porque eu trabalho com crianças de 1 a 6 anos somente. Então, os maiores, quando chegar em casa, todo dia vocês montarem, vamos montar um coleguinha, me fala que coleguinha você conheceu hoje. Conheci o Pedro.
como é o Pedro? Vamos procurar. Como é o cabelo do Pedro? Aí vai para uma revista e vai procurar. É ondulado, é cacheado, é liso. Aí encontrou, olha que parecido com o cabelo do Pedro. Recorta e vai montando. Você vai montando uma figura com as características que ele remete ao Pedro. E aí depois você monta e ele guarda aquela foto montada por ele, pela família, pela mãe, pela acompanhante, e ele vai levar de volta para a escola. Então, ele vai presentear o Pedro com aquela figura que ele montou. Isso cria amizade, eles estão pouco receiosos em criar vínculos de amizade, eles procuram se manter distantes. Algumas crianças estão com medo, quando vê o coleguinha tirar a máscara, não se aproxima, sabe, se mantém distante. Então, tem algumas coisinhas que a gente precisa estar atento. Outras crianças que estão desenvolvendo toque, estão lavando a mão demais, a todo momento que tocam em alguma coisa, já estão passando álcool o tempo todo, em tudo que toca. E isso já passa a ser um pouco complicado, né? A gente já precisa ver isso com um outro olhar. E, professora Deise, para a gente encerrar, me diz só uma coisa. Na hora de deixar a criança e virar as costas, fala a verdade para ela, que vai sair, que vai trabalhar, que vai para casa, que ela vai ficar lá, ou sai de fininho, como se para ela não perceber. Ótimo. Nesse momentinho, como é que a gente deve agir? Deixa eu te falar o quanto é importante essa despedida. Ontem, uma criança chorou muito lá na casinha. Chorou muito. Aí, quando ele conseguiu falar, quando ele conseguiu se expressar, ele me disse. Eu falei, mas por que você está chorando? Eu estou chorando porque meu pai não me deu um abraço. Ai, meu Deus. Então, Toca já o disse coração, tudo, né? É. Tem que abraçar, que beijar, que explicar. Eu vou trabalhar, mas eu vou voltar. Daqui a pouco eu venho te pegar. Beijos, beijos, beijos. São importantíssimos em todas as situações. Ai, meu Deus, eu já fico aqui emocionada com isso, porque eu também vivo essa história, né? E é muito assim, gente, eu nem sei explicar, assim, é muita emoção. Tá chegando a hora do Davi ficar na salinha sozinho, Tá né? chegando a hora, tá chegando a hora, vamos lá. Então, sempre trabalhar com a verdade Isso, para a criança. claro, Muita gente claro. pensa assim, ah, não entende, ah, não tem idade para Super entender, entende. mas entende, Essa criança, né? ó, tinha 2 anos. Olha. E ela estava muito triste, porque o pai saiu de fininho, achando que estava fazendo a melhor coisa, né? Os pais sempre agem da forma que acham que é a melhor. Então, mas a gente tem sempre que pautar neles, no sentimento deles. Ele precisa de um abraço? Pois eu vou abraçar, vou beijar e vou dizer que vou trabalhar e que vou voltar para buscá-lo. Precisa ter essa segurança. Essa segurança, né? tanto quanto a hora do pegar. Os pais que se atrasam muito para pegar, isso causa muita insegurança na criança. Ele tem aquela sensação de abandono, porque ele vê os outros indo embora e ele vai ficando. Então, ser pontual muito na importante entrega isso também. é importantíssimo, importantíssimo. Ai, professora Deise, muito obrigada pela nossa bom. conversa, tá? Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais o trabalho da professora Deise, é só dar uma olhadinha no Instagram, que a gente está disponibilizando aqui embaixo. Eu sou muito fã do seu trabalho. Obrigada. Acho tudo muito lindo, lúdico, maravilhoso. Então, brigadão pelo papo. Fica a dica aí para os pais responsáveis, tá bom, gente? Para esse período, né? Esse novo período aí de adaptação escolar.